Bom, finalmente vamos falar um pouquinho sobre modalidades de atuação. E por que finalmente? Porque aqui a gente vai destrinchar, né, a diferença de um ethical hacking para um pentest. Como a gente comentou na primeira aula, muitas vezes a gente utilizou pentest como sinônimo de ethical hacking, mas agora a gente vai entender melhor o que cada um significa. O ethical hacking, então, ele normalmente é utilizado num contexto educativo. Então, por exemplo, o nome do curso é Fundamentos do Ethical Hacking. E quando a gente pesquisa sobre ethical hacking, a gente quer, né, na maioria das vezes, a gente quer aprender sobre hacking, certo? Mas o ethical hacking também pode ser utilizado no meio profissional. E ele é um conceito mais amplo, mais genérico, que, por exemplo, o pentest, o red team, o scan de vulnerabilidade, qualquer ação no meio, né, no meio ético de hacking, a gente chama de ethical hacking, né? Assim porque o próprio nome do próprio termo já fala isso, né? Ethical hacking. Então tudo que é um hacking ético cabe dentro desse termo e dessa explicação. Então basicamente o ethical hacking aí tem como intuito explorar vulnerabilidades com foco ou em aprendizado ou profissional, né? Com foco em validação de segurança sem causar danos. Então de forma benéfica para o sistema que a gente está testando e não malicioso. Tudo que está aí dentro a gente pode considerar que é ethical hacking. E aí o pentest, que também é uma forma de ethical hacking, ele, né, um pentest também pode ser chamado de teste de invasão, né, até porque teste de penetração não é a melhor forma de falar, pelo menos em português. Então muitas vezes conhecido como teste de invasão. O pentest ele tem mais como objetivo, ele tem mais um objetivo específico, tá? Um objetivo específico que normalmente é só encontrar vulnerabilidades. Só que o que é mais específico no pentest normalmente é o escopo, tá? Então ele tem um escopo bem definido. Então o escopo do pentest vai ser uma aplicação web, vai ser duas aplicações web, vai ser uma aplicação mobile, vai ser um pentest de rede, tá? Então o pentest normalmente tem esse escopo bem definido, com o principal foco em achar vulnerabilidades, com algumas limitações, muitas vezes, por exemplo, tirando o ataque de negação de serviço do teste em si. O Red Team ele é um pouquinho diferente do pentest e ele tem uma abordagem muito mais ampla. Então, o Red Team ele é mais focado para tu simular adversários persistentes, então tu simular, por exemplo, APTs, tá? Então, muitas vezes num Red Team, por exemplo, tu vai invadir o sistema e tu vai ficar lá por tempo indeterminado. Um pentest já é diferente. O pentest tu vai invadir o sistema e tu, por exemplo, já comunica direto à empresa que tu achou aquela falha para a empresa conseguir remediar o mais rápido possível. Um Red Team nem sempre é assim. Muitas vezes o Red Team vai ficar um tempo naquele sistema tentando escalar aquele acesso para outros caminhos e assim, né, dependendo da empresa, ela pode reportar aquilo imediatamente ou esperar um pouco mais, tá, para ver se ela consegue, né, justamente ficar com uma ameaça persistente nos sistemas. Então, o Red Team, por exemplo, pode envolver phishing e engenharia social. No caso do pentest, é bem comum que não essas etapas, essas atividades de engenharia social não estejam envolvidas no pentest, porque o pentest tem mais, como tem um escopo melhor definido, o pentest, por exemplo, vai testar só a aplicação em si e o Red Team pode testar, por exemplo, os funcionários da empresa para ver se eles estão bem capacitados de forma, falando sobre segurança. Então, basicamente seria aí o Red Team. O Red Team também tem como característica também testar o time de Blue Team. Então, por exemplo, é comum que no pentest o time de Blue Team não faça nada, não haja, inclusive até desligue um firewall, desligue um web application firewall durante o pentest, né, ou pelo menos especificamente para a equipe de pentest. No Red Team, um dos objetivos do Red Team também é testar a efetividade do time de Blue Team, então testar a efetividade do time de segurança defensiva para ver se eles conseguem identificar esses possíveis ataques e consigam, né, mitigar e parar os atacantes. E aí, falando sobre duração, normalmente um pentest dura entre 1 a 2 semanas, é claro, pode ir até meses, dependendo do escopo, tá? E um Red Team dura bem mais. Então, se a gente pegar o mesmo tipo de projeto, por exemplo, a gente vai testar lá as aplicações web, se a gente pega do Red Team, né, um escopo meio parecido, dizendo assim, o Red Team tende a demorar mais. Então, 3 semanas, 4 semanas, até meses infinitos. Tem empresas que oferecem assim Red Team infinitos, literalmente infinitos, que o cliente vai pagando, obviamente, e o pessoal vai tentando invadir cada vez que lança um sistema novo e toda hora monitorando, por exemplo, a superfície de ataque daquela empresa que contratou o serviço, ou toda vez tentando, por exemplo, corrigir um funcionário, fazer alguma coisa através de engenharia social e afins, tá? Então tem Red Teams que literalmente são infinitos até, né, que a empresa queira aquele serviço. E aí também tem o scan de vulnerabilidade. O scan de vulnerabilidade ele tem como intuito mais a identificação automatizada de falhas conhecidas. Então não envolve, por exemplo, uma exploração manual, tá? E um scan leva em torno de horas, tá? Dificilmente um scan leva mais de alguns dias. E tem que tomar cuidado porque tem muita empresa, né, falcatrua aí, que acaba vendendo um pentest como
acaba vendendo um scan de vulnerabilidade como um pentest. Então a empresa fala, ó, a gente vai fazer um pentest nos teus serviços, cobra super barato, mas na real, por trás dos panos, é apenas um relatório de scan de vulnerabilidade que ela vai entregar para o cliente. É muito comum de encontrar esses cenários que, né, infelizmente não são tão éticos assim. Então, basicamente, um scan de vulnerabilidade é realmente rodar um scan. Tem algumas empresas que fazem pelo menos um serviço manual para testar, né, e eliminar possíveis falsos positivos, né? Mas basicamente essa é a diferença então do scan para um pentest e um red team. É claro, né, um scan naturalmente vai ter uma análise muito mais superficial e menos produtiva no final do pentest. Do pentest não, né? Do assessment, né, daquele projeto.